Começo perguntando então, doutora, o que é uma craniotomia, que é essa palavra para definir a cirurgia pela qual passou o presidente hoje? Na verdade, a craniotomia é a retirada do osso da cabeça para que o cirurgião tenha acesso ao procedimento, né? Então, é só a retirada do osso. O tipo de cirurgia que vai ser feito vem depois dessa abertura. Então, qualquer cirurgia que retira o osso para poder tratar lá dentro, a gente chama de craniotomia. E depois da craniotomia, então, o que foi feito? Isso, bom, eu não vi os detalhes, mas normalmente para ah, essa, essa hemorragia que acontece na parte externa do cérebro, que a gente chama de hematoma subdural, que é causado por uma batida na cabeça, normalmente é a aspiração. Então, tem um coágulo bem superficial, se tira a calota craniana e se tira a capa que envolve o cérebro e se aspira, né? Suga aquele coágulo para aliviar então a pressão dentro da cabeça. Doutora, a gente quando ouve falar de cabeça, de crânio, de neuro, né? A senhora já deve estar acostumada com isso ao longo da tua carreira, já fica todo mundo meio apavorado. Parece que é a coisa mais grave que existe, que pode acontecer com qualquer um de nós. É, Ao mesmo tempo, todos os relatos até aqui dão conta de que o presidente Lula está bem, não pode não ter, aparentemente não teve nenhum tipo de sequela, e está se recuperando bem. Como é que a senhora enquadra a gravidade desse quadro, tanto desde a queda até aqui e potencialmente no futuro? É claro que nós não vamos fazer futurologia com a saúde do presidente da República, nem de ninguém, mas só para entender a gravidade mesmo do que está acontecendo. Bom, essa batida na cabeça que forma esse coágulo que a gente chama de hematoma subdural pode ser grave se não é tratado, né? Ele pode se formar imediatamente, que aí é de maior risco, então, o que a gente chama de Uhum. hematoma subdural agudo, bateu a cabeça, fez esse hematoma, ele cresceu rápido e já comprimiu o cérebro, e esse tem que ser feita uma cirurgia de urgência. E tem esse que a pessoa bate a cabeça e ele vai como se fosse porejando aos pouquinhos sangue venoso, né? Então, das veias que tiram o sangue do cérebro. Então, ele vai porejando devagarzinho, vai se formando devagar. E aí as pessoas vão ter sintomas mais adiante, que é o que aconteceu, né? Então, pode ter sintomas, gente que vai ter sintomas meses depois da batida na cabeça. Esse é Aham. bem mais benigno, certo? Então, muitas vezes a gente vê esse hematoma subdural muito grande de uma batida de meses atrás e o paciente só com uma dor de cabeça, um pequeno desconforto. Então, o prognóstico, ou seja, a recuperação é muito boa. Quando dá sintomas, não só a dor de cabeça, mas também pode dar dificuldade para falar, perda de força de um lado do corpo, dormência de um lado do corpo, dificuldade de enxergar. Então, depende da área, né, que esse hematoma está apertando. Geralmente, quando faz a cirurgia e drena, o paciente recupera muito bem. Então, a Uhum. recuperação é muito boa, se o paciente for atendido, claro, adequadamente, né? E doutora, Uhum, qual é a perfeito. diferença entre um hematoma subdural, que é esse que você está descrevendo para gente, e um acidente vascular cerebral, um AVC? Tá, ótima pergunta. Então, o AVC é uma alteração súbita da circulação cerebral, certo? Então, ele pode acontecer de duas formas: o isquêmico, quando entope a circulação que leva sangue para o cérebro, então entope uma artéria, e aí naquela região falta o cérebro e os neurônios morrem ali. Ou pode ser hemorrágico, quando espalha sangue dentro do cérebro. Então, é muito mais grave, né? Porque aqui, no caso, esse caso, a gente está falando de uma compressão externa, sim. E o AVC, ele acontece dentro do tecido cerebral. Então, a chance de sequelas e de mortalidade é muito maior. Isso daí é uma diferença bem importante, né? Agora, Sim. essa. é,
o presidente, pelo menos os relatos que já estão surgindo, né, é de que ele vinha reclamando de dores de cabeça já há alguns dias, que ele achou que podia ser um estado gripal. Então, pode ter acontecido na tua avaliação à distância, claro, pelo que se sabe até aqui, algum tipo de descuido com esses sintomas, ou realmente, assim, não é uma dor de cabeça característica, é uma dor de cabeça que estamos todos sujeitos, assim. Todos podem estar sujeitos. Então, por exemplo, quando a gente tem um AVC hemorrágico, tá? Então, sangra dentro do cérebro. A dor de cabeça acontece na hora muito intensa. Um outro tipo de hemorragia que a gente tem, que também é um tipo de AVC, que quando rompe um aneurisma, é uma dor explosiva, imediata, pior que o paciente já teve na vida. Então, essa é uma urgência e a pessoa vai na hora. Agora, essa dor do hematoma subdural que veio se formando aos pouquinhos, é uma dorzinha chata, pode ser contínua, mais pesada, que a pessoa reclama que não está normal, mas ela não necessariamente é uma dor importante. Por isso que a pessoa demora mais para procurar, porque pode passar por uma dor de cabeça habitual. A gente tem que estar muito atento, a dor de cabeça que começa tardiamente na vida. Então, as dores de cabeça, tipo enxaqueca, dor tensional, começam muito antes, né? Então, em adulto jovem, geralmente. Se ela começou depois dos 40 anos de idade, a gente tem que procurar a causa, mesmo que não é uma dor muito forte, mas eu comecei com dor de cabeça todos os dias, eu tenho que ver o que está acontecendo, certo? Mas as pessoas às vezes não procuram imediatamente porque não é uma dor insuportável, né? Mas no caso de quem já teve uma queda, de quem está acompanhando os efeitos de um hematoma, qualquer dor tem que ser tratada imediatamente. Pode acontecer, por exemplo, bateu a cabeça, ele pode ficar com dor meses sem ter nenhuma hemorragia. Tá. Então, às vezes é difícil de diferenciar. Agora, claro, ficou assim, ó, mudou, não tinha essa dor e ele começou com a dor. Como teve a queda, realmente tem que olhar, né, o que está acontecendo. A outra coisa, com mais atenção ainda, é pessoas que usam anticoagulante. Então, o anticoagulante é muito importante, ele afina o sangue para evitar um AVC isquêmico, para evitar que saiam coágulos do coração e vão para o corpo, para as pernas, mas principalmente o AVC. Mas ele afina o sangue. Então, qualquer pessoa que usa anticoagulante e bateu a cabeça tem que ir para o hospital para fazer uma avaliação, que é uma tomografia, já te disse naquele momento teve uma complicação ou não. Mas a gente pede para a pessoa ficar observando, porque pode acontecer esse, que é o hematoma subdural, que pode aos pouquinhos ir se formando, que naquele momento não tinha, e em algum momento mais adiante vai se desenvolver. Ou ele é muito pequenininho, vamos dizer, bateu a cabeça, tinha uma laminazinha de sangue externo, o tratamento é a observação só. Mas ele pode ir aos pouquinhos se desenvolvendo com pouco sintoma e aí só uma dorzinha de cabeça chata, né? Até que pode chegar um momento que aí vem um sintoma mais importante, tipo perder força, dificuldade para falar. Então, tudo isso a gente tem que estar atento. E, doutora, Agora, você mencionou diga, Lu, que vai lá. todo mundo que bate a cabeça precisa passar aí por esse período de observação, né? Precisa fazer esse acompanhamento, todo mundo, pelo menos, que sofre um acidente com alguma gravidade. Mas você mencionou também mais cedo que essas dores de cabeça leves, elas são observadas de maneira diferente em pessoas com mais ou menos de 40 anos. No caso do presidente Lula, que tem 79 e que sofreu essa queda, para pessoas na idade dele, isso tem mais chance de formar esse coágulo, esse hematoma subdural, e isso pode voltar a acontecer mesmo depois da cirurgia, ou uma vez que isso é resolvido, o problema acabou? Certo, ótimas perguntas. Bom, a gente não sabe porque ele pode ter ficado com uma dor residual da batida, né? Não sei o quão forte foi. Então, às vezes a pessoa fica com dor de cabeça meses, alguns meses, chata, incomodando depois dessa batida. Não sei se ele tinha. Ou pode, no momento que começa a apertar o cérebro, vamos dizer, não tinha nada naquele momento, ou tinha uma fina lâmina, ele revisou depois e tudo, não tinha nada maior, e aí começou a ficar mais intenso ou mais constante
começou a atrapalhar mais o dia a dia, tem que revisar. Claro, não vai fazer uma tomografia ou uma ressonância toda semana, mas a Uhum. gente tem que estar atento porque isso pode acontecer, né? E o E, pós-operatório? Desculpa, Flávia, pode isso. falar. Eu ia perguntar Imagina, era isso. do pós-operatório, assim, Isso. o que que tem que fazer daqui para frente? Como é que vai ser a vida do presidente nessa recuperação? Tá, não, ainda tem a pergunta que eu não te respondi, se pode recorrer. Pode, né? 5 a 30% dos casos depois da cirurgia pode voltar a se formar. Então, ele vai certamente ter um acompanhamento de perto para ver se não está crescendo de novo, né? Se não está se formando de novo. Vai fazer um pouquinho mais de repouso nesse início, mas certamente ele já está bem, pelo que eles estão anunciando, né? E esse é o habitual mesmo. Tratou, operou, tá bem, só vai ter um repouso nesse período inicial, não fazer esforço maior e tudo para realmente ter uma recuperação, uma cicatrização ali, sem formar de novo esse hematoma subdural. A vida dele vai ser normal, né? Então, tratou, ficou sem sequela nenhuma vida normal, só tem que esperar essa fase inicial, que eu não sei o tamanho, aí os médicos é que vão orientar quanto tempo ele vai ter que ficar um pouquinho mais de repouso, sem fazer esforço físico maior para se recuperar bem. Agora, doutora, eu não sei como definir o público do canal Meio, mas uma coisa eu posso garantir: a gente tem um público que faz as melhores perguntas, viu? Porque a hora que a gente menos espera, vem uma pergunta assim super específica. Então, duas perguntas que chegaram aqui e que eu acho que vale a pena a gente esclarecer. A primeira, na verdade, foi um comentário do João Medeiros. Não foi aberto o osso, houve um furo no osso do crânio. Então, acho que vale, de repente, a senhora explicar um pouco essa técnica, que tipo de diferença, se é que foi isso mesmo, pelo que eles explicaram, né? Quero ouvir o que a senhora ouviu, mas o que a senhora entendeu das explicações médicas, mas também se haveria alguma diferença, se tivesse sido furo ou se abriu. Depende, né? Então, quando o neurocirurgião, eu não sou neurocirurgiã, eu sou neurologista, como eu falei para vocês mais cedo, mas assim, a craniotomia é abrir, tirar o osso para drenar o hematoma, tá? Uhum. Existem situações que se faz só um furinho e drena o hematoma, mas aí isso não é craniotomia, tá? Então, É o que a eles terra. Como é que é o nome? Ele deu também um outro nome, teplação, como é que é, gente? trepanação, Essa. trepanação, É isso, essa que aí. aí é só um Ah, furinho. Eu entendi, pelo que eles disseram, que eles fizeram uma craniotomia. Craniotomia se faz uma abertura e retira um pedaço para poder ter acesso a todo o hematoma, dependendo do tamanho. Então, antes se fazia mais, era um furinho, né? Que é essa trepanação, faz o furinho e suga pelo furinho. O que os neurocirurgiões dizem é que aí tu não consegue ter acesso e drenar bem todo ele. olha Então, só, desculpa, eu vou interromper a senhora só porque, para não parecer que a gente está falando, se desencontrando na informação. De fato, o comunicado, o primeiro boletim médico sobre o estado do presidente falou em craniotomia. Aí hoje, na entrevista coletiva, um dos médicos da equipe falou em trepanação. Trepanação? Falei certo? Trepanação. sim. Então, eu acho que houve um ruído lá deles na comunicação do que foi feito de fato inicialmente, porque hoje, na coletiva, o doutor Paulo Suzuki falou, usou esse termo, foi feita uma trepanação. Aí você está dizendo que talvez o alcance. A trepanação é o furinho, né? Faz o Sim. furinho e aí aspira por ali o coágulo. Aí depende do tamanho que ele tá, esse hematoma, né? Eu Aham. não vi a entrevista coletiva, mas isso é a É. trepanação. Então faz o Pode furinho. ser um indicativo de que é menos grave do que se precisasse de uma craniotomia, é isso? Será? Ou aí não dá para Aí afirmar? não sei te dizer, Tá. porque antes, mesmo quando o hematoma era maior, se fazia só a trepanação para aspirar. E tem Uhum. neurocirurgião que prefere ter uma abertura um pouco maior para realmente garantir que drenou tudo, né? Então, Uhum.
Perfeito. Mas, de qualquer maneira, a evolução é boa, a recuperação é boa, então, Sim. Agora, independente a ou outra purinho ou... pergunta. Ah, desculpe. A gente tem um delayzinho, aí eu acabei cortando a senhora, desculpe. A outra pergunta que chegou e que eu acho que vale trazer aqui é que é a do Zé Carlos Menezes, que nos assiste todos os dias. Oi, Zé Carlos, tudo bem? Ele pergunta assim: eu entendi que o coágulo não foi tão sério, mas eu tenho algumas dúvidas. Foi subdural porque precisou. Então, por que precisou atravessar a dura mater? Olha o nível. Eu falei para a senhora que assim, a gente. Então, de menos espera, vem uma pergunta tão específica da dura mater. E se o risco de AVC também é afastado com essa remoção? É a pergunta que o Zé Carlos nos faz. Tá, porque é subdural, é embaixo da dura mater, né? Então, a Ah, gente olha aí. tem o osso, depois tem a dura mater, que é a capinha, então tem que abrir a dura mater e é embaixo dela que tem esse hematoma, né? Quando ele é por fora, geralmente ele é mais grave, mais urgente, tá? Então, esse que se desenvolve mais demoradamente, ele é embaixo da dura mater, então precisa abrir para poder drenar. Muito bem. Luísa, você tem mais algum. Ah, diga, E doutora, a diga. próxima pergunta que é do AVC. Isso não é um AVC, isso é hemorragia por trauma, é pela batida na cabeça. A Uhum. batida na cabeça pode causar uma hemorragia dentro do cérebro? Pode. E aí é muito mais grave, né? Uhum. Então, essa externa é melhor a chance de recuperação, menor mortalidade e tudo. Perfeito. Lu? Também achei. De minha parte, solucionou todas as dúvidas aqui, a doutora. Muito obrigada. Não é? Foi ótimo, doutora. Muito, muito obrigada pelas suas explicações, por nos ajudar aqui a entender o quadro do presidente Lula nesta manhã aqui. E agora é aguardar para ver, então, os próximos boletins médicos de como está caminhando essa recuperação dele, né? Brigadão, doutora. Isso, obrigada, tchau.